Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje dedicada então também ao Estado Novo, mas num período já após a Segunda Guerra Mundial. E vamos então começar pela resposta ao desafio lançado na aula anterior, na aula 5, que pedia para vocês evidenciarem dois aspectos que fossem próprios do Estado Novo e que fossem então um pouco diferentes das outras ditaduras, a fascista e a nazi. Ora, nós escolhemos, por exemplo, o colonialismo, porque em Portugal, como sabem, Portugal já tinha as suas colónias, enquanto os outros países ainda iam tentar encontrar esse seu território além fronteiras, e a forma como foi difundida a história nacional, porque, como vos disse na altura, a história nacional é muito nossa, não é igual à dos outros países e, portanto, tem características próprias e Portugal, portanto, difundiu-a à sua maneira. Lembrem-se do exemplo da exposição do mundo português que eu vos apresentei. Mas não posso deixar aqui de lembrar também as semelhanças, ou seja, os elementos que eram semelhantes às outras ditaduras, como, por exemplo, lembrem-se, o nacionalismo, a exaltação dos valores nacionais. Isso qualquer uma fazia. Fazia era depois cada um à sua maneira. Temos também o anticomunismo, portanto, o facto de todos eles serem contra os ideais comunistas, estarem do lado oposto. O antipartidarismo, ou seja, o facto de não aceitar a existência de vários partidos políticos. O antiparlamentarismo, não considerar o Parlamento como órgão político central. E também o corporativismo, ou seja, o equilíbrio entre patrões e operários, ambos sobre o domínio do Estado. Mas, como eu disse então, hoje vamos debruçar sobre um período da história de Portugal que está inicialmente ligado com a Segunda Guerra Mundial e que depois se estende para o período pós-guerra. Ora, eu penso que é do conhecimento de toda a gente que Portugal não participou na Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, a posição de Portugal foi uma posição de neutralidade. No entanto, nós sabemos que ao longo do tempo que durou a Segunda Guerra Mundial, Salazar não teve propriamente uma posição de neutralidade completa. Há quem fale na expressão neutralidade colaborante, ou seja, que durante a guerra, Salazar, embora não oficialmente, mostrou alguma simpatia, tanto por um lado como pelo outro. E, claro que isso acabou por condicionar também a posição que Portugal vai ter quando a Segunda Guerra Mundial terminar. Ora, nós vamos ver então agora uma peça que é retirada da Escola Virtual, na qual nós vamos ouvir falar sobre isso, qual a posição que Portugal teve durante a Segunda Guerra Mundial e também o que é que se seguiu, ou seja, qual foi o caminho que Portugal percorreu depois da Segunda Guerra Mundial. E alguns desses elementos que vão ser apresentados nesta peça serão depois desenvolvidos mais à frente. Vamos então ver. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo do Estado Novo, liderado por Salazar, mantinha relações económicas com o Reino Unido e a Alemanha. No entanto, optou por se manter neutro em relação aos dois lados em conflito. Portugal estava dividido entre a sua afinidade com as ideologias de extrema-direita das potências do eixo e a pressão internacional por parte dos aliados. Esta pressão intensificou-se com as suas vitórias a partir de 1943. Ao mesmo tempo, o governo viu-se confrontado com uma vaga de protestos contra as más condições de vida provocadas pelo controlo económico do Estado, como o racionamento de bens essenciais ou a requisição de colheitas agrícolas. Face à pressão interna e externa, Salazar tomou medidas para fazer transparecer a aproximação aos valores democráticos defendidos pelos aliados e, consequentemente, o afastamento em relação à extrema-direita dos regimes fascista e nazi. Uma das medidas foi o acordo de utilização da base das Lajes, nos Açores, pelos exércitos britânico e americano. A Assembleia Nacional foi dissolvida e convocadas eleições, que anunciavam essa abertura do Estado Novo. No entanto, as eleições revelaram-se pouco livres, fortemente controladas pelo regime e provocaram a desistência do Movimento de Unidade Democrática à corrida eleitoral como opositor do governo. Registou-se ainda alguma folga no aparelho de censura e na amnistia de alguns tipos de crimes políticos que passaram a ser controlados pela PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Apesar do regime ditatorial, Portugal foi integrado no grupo dos países fundadores da NATO em 1949 e em 1955 entrou para a ONU.
Esta atitude de conciliação com os aliados deveu-se à existência de uma ameaça comum, o comunismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal manteve uma posição neutra. No entanto, face às derrotas do eixo e às pressões internas e internacionais, o governo do Estado Novo tomou um conjunto de medidas. Aparentemente pretendia distanciar-se da extrema-direita e aproximar-se dos valores democráticos dos aliados. Ora bem, vamos então explorar agora esta questão. E vamos pegar exatamente num dos aspectos que foi mencionado na peça, que tem a ver com as eleições que se realizaram em Portugal depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, verificaram que no final então da Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos, Portugal aproximou-se daquelas potências que vão vencer este mesmo conflito. Ou seja, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, entre outros. Países que tinham regimes de democracia. E Portugal não tinha, portanto, um regime autoritário. No entanto, de modo a haver aqui uma aproximação entre Portugal e esses mesmos países, Portugal permitiu que nas eleições de 1945 se realizassem eleições legislativas com a oposição presente. Contudo, a oposição, que estava reunida no Movimento de Unidade Democrática, o MUD, aqui nesta fotografia, portanto, temos dos momentos em que se reuniram os membros do MUD. O MUD acabou por desistir porque considerou que não foram reunidas as condições necessárias para poderem promover as suas ideias e, portanto, nas eleições de 45 a União Nacional acabou por ser a única a ir efetivamente até ao fim. Queria aqui fazer um pequeno parênteses para vos lembrar de uma coisa que disse na última aula. Eu falei do facto de, em 1945, tanto a PIDE como o Secretariado de Propaganda Nacional terem mudado de nome. Estão agora talvez a perceber porquê. Havia aqui talvez a necessidade de mostrar que havia algumas mudanças no regime. Daí também a mudança desses nomes. Ora, em 1949 realizaram-se eleições presidenciais e também aí foi possível que existisse um candidato que não era do regime. Esse candidato, Norton Matos, acabou também por desistir por razões semelhantes àquelas pelas quais o Movimento de Unidade Democrática desistiu em 1945. Mas, mais tarde, em 1958, em novas eleições presidenciais, novamente com a possibilidade de haver um candidato que não era do regime, as coisas correram de maneira diferente. O candidato era Humberto Delgado e Humberto Delgado conseguiu reunir uma forte popularidade. Vejam esta fotografia. Esta fotografia foi tirada na cidade do Porto e reparem a quantidade de pessoas que se encontram na rua a mostrar o seu apoio ao general. Acontece, contudo, que depois, na prática, o resultado não mostrou uma vitória, não deu uma vitória a Humberto Delgado, porque foi o candidato do regime, Américo Tomás, que venceu estas mesmas eleições. Entretanto, não nos podemos esquecer que o período a seguir à Segunda Guerra Mundial é um período caracterizado pela Guerra Fria. Na Guerra Fria vamos lembrar, duas superpotências oporem-se uma à outra, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. E Portugal, como nós sabemos, vai então ficar aqui do lado dos Estados Unidos, porque naturalmente o regime de Salazar era anticomunista, portanto não faria sentido colocar-se ao lado da União Soviética. Já durante a Segunda Guerra Mundial, ouvimos, portanto, na peça que eu passei, que a base das lajes tinha sido cedida para a utilização dos aliados, tanto dos Estados Unidos como da Grã-Bretanha. Ora, agora, esta base vai ser, então, cedida para a utilização dos Estados Unidos no seio da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, de caráter militar, do qual também já falei aqui, e que foi criada em 1949 e do qual, então, Portugal foi um dos países fundadores. E aqui temos, então, talvez uma das razões que levou a que Portugal fizesse parte desta organização. Ora bem, de seguida nós vamos ver uma entrevista feita ao historiador Paulo Sousa Pinto, no qual ele fala sobre a adesão de Portugal à ONU, Organização das Nações Unidas.
Depois, eu gostaria que vocês estivessem com muita atenção. Embora seja algo longa, é muito rica esta entrevista, com muita informação, e por isso eu coloquei aqui 3 perguntas às quais eu gostaria que vocês fossem respondendo à medida que vão ouvindo a entrevista. Em primeiro lugar, em que ano é que Portugal se tornou membro da ONU? Depois, não foi essa a primeira tentativa de Portugal entrar para a ONU, então quando é que ocorreu a primeira tentativa? E, por fim, que consequências teve para Portugal a adesão à ONU? Ok, vamos então ouvir esta entrevista, estar com atenção, para depois então poderem responder às questões. Em que Portugal foi admitido como membro da Organização das Nações Unidas, da ONU. Como é que foi este dia? Foi o dia em que o Conselho de Segurança da ONU votou favoravelmente a entrada de um conjunto de países na organização. Para além de Portugal, foram também admitidos outros países europeus, nomeadamente a Itália, a Áustria, a Espanha, a Finlândia, mas também a Roménia, a Hungria e a Bulgária, assim como outros países asiáticos e africanos. Portanto, Portugal não foi o único país a ser admitido à ONU neste dia, foi, digamos, integrado num pacote de países, quer aliados dos Estados Unidos, quer da União Soviética. Para Portugal, tratou-se de uma decisão já aguardada há muito tempo, pois o primeiro pedido, neste sentido, tinha sido feito em agosto de 1946, mas nessa altura a União Soviética e a Polónia tinham vetado esta possibilidade, alegando que Portugal tinha mantido relações de amizade com a Itália e com a Alemanha durante a guerra. E que importância teve esta adesão ou esta admissão de Portugal na ONU? Foi uma peça importante na estratégia diplomática que Portugal desenvolvia nessa altura. Como país neutral, durante a Segunda Guerra, Portugal tinha, em princípio, o direito a aderir à ONU. Portanto, logo em 1946, e a diplomacia portuguesa tinha alegado a seu favor a colaboração com os aliados, a utilização da base das lajes no decorrer da guerra. E, portanto, a proposta em 1946 tinha sido feita com apoio britânico e americano. Mas o clima de grande tensão entre os Estados Unidos e Stalin não permitiu que tal se tivesse concretizado nessa altura. E, portanto, durante os 9 anos que mediaram o primeiro pedido e a admissão, em 1955, o contexto geopolítico tinha-se, entretanto, modificado. A morte de Stalin abriu portas a um novo clima de desanuviamento entre as superpotências, a chamada coexistência pacífica, e havia agora, portanto, em 1955, apelos para uma admissão generalizada de todos os países à ONU. Além disso, Portugal tinha conseguido uma plena integração nas alianças militares do Ocidente, com a admissão da NATO, em 1949, e era considerado uma peça-chave na arquitetura da defesa do Atlântico, no então chamado Mundo Livre. A sua recusa da entrada na ONU era então algo considerado intolerável e os americanos passaram a atribuir grande importância ao assunto nas negociações que tinham com a União Soviética. Curiosamente, Salazar nunca tinha sido partidário deste multilateralismo e da adesão a estes fóruns internacionais, mas compreendeu que era necessária alguma adaptação aos novos cenários que tinham surgido no decorrer do contexto da Guerra Fria. E que efeitos teve esta adesão de Portugal à ONU? Por um lado, foi uma vitória importante na posição de Portugal como peça-chave na estratégia norte-americana e europeia no contexto da Guerra Fria, mas ao mesmo tempo significou uma exposição internacional à política ultramarina que Portugal desenvolvia nessa altura, e isto passou a ser um motivo de constante fricção e crítica por parte de toda a comunidade internacional, ou quase toda. É que a Carta das Nações Unidas previa a autodeterminação dos territórios administrados por potências coloniais. Portugal tentara esquivar-se a estas cláusulas, transformando as suas colónias em províncias ultramarinas, numa única nação do Minho a Timor, que era um slogan muito usado na altura, mas o surgimento do movimento dos não-alinhados, que era em boa parte formado por ex-colónias europeias, e a independência de vários países africanos, em 1960, teve como consequência a formação de um bloco na Assembleia Geral da ONU, que questionava constantemente as políticas portuguesas em África e exigia a autodeterminação destes territórios.
É claro que o início da guerra na Guiné, em Angola e em Moçambique colocou Portugal sob uma pressão cada vez maior da comunidade internacional, tanto mais que os próprios americanos eram já abertamente adeptos de soluções políticas para estes conflitos. Portanto, a posição de Portugal na ONU foi muito frágil até 74. E só a partir dessa altura é que adquiriu gradualmente o prestígio nos fóruns internacionais, primeiro com a adesão à CEE em 87 e, mais recentemente, o reconhecimento. Ora bem, vamos então agora continuar e vamos então tentar responder às questões que foram colocadas. Ou seja, vamos lá lembrar, em primeiro lugar, em que ano em que Portugal aderiu à ONU, em segundo lugar, não foi essa a primeira tentativa, quando foi a primeira, e em terceiro lugar, que consequências é que trouxe para Portugal a adesão à ONU. Vamos então começar com as datas. Ora bem, então Portugal tornou-se membro da ONU, parece que foi em 1955, não foi sozinho, houve uma série de países na altura que aderiram à ONU também. Mas essa não foi a primeira tentativa. Então, quando é que ocorreu a primeira tentativa? A primeira tentativa ocorreu em 1946. Lembrando que, na altura, a adesão de Portugal à ONU foi vetada por dois países, a União Soviética e a Polónia. Por fim, a terceira questão, um bocadinho mais complexa, também tinha que ser, não é? Que consequência teve para Portugal a adesão à ONU? Ora bem, nós temos então aqui uma consequência, podemos considerar que foi mais positiva para Portugal e outra que foi menos positiva para Portugal. Ora, em primeiro lugar, diz aqui que foi uma vitória importante na posição de Portugal na estratégia europeia e americana face à Guerra Fria. Não é verdade? Portugal aí assumiu um papel nesta Guerra Fria e esse papel foi para Portugal importante. Mas, por outro lado, expôs internacionalmente Portugal à sua política ultramarina. E essa política ultramarina chocava com a tendência internacional da época, nomeadamente o princípio defendido pela ONU do direito à autodeterminação de todos os povos existentes. Portugal aí, portanto, manteve a sua política colonialista e isso, naturalmente, trouxe alguns problemas a Portugal nas relações internacionais com alguns dos países que eram, inclusive, seus aliados na NATO, não é verdade? Pronto. Ficamos então aqui com um panorama da adesão de Portugal à ONU. Foi realmente importante no panorama internacional, apesar, como vimos, de ter tido, no entanto, alguns senãos. Agora, vamos tentar aqui estabelecer uma caracterização do que era Portugal nesta altura a nível económico. Qual era a situação de Portugal nesta altura? Ora, não sei se lembram de eu ter dito na última aula, principalmente quando mostrei aquele cartaz que representava a família tradicional portuguesa, o cartaz de Deus, Pátria e Família. Ora, esse cartaz mostrava um senhor a vir do trabalho e o que trazia às costas era uma enxada. Ora, e eu disse na altura que aquilo representava a família tradicional portuguesa. Porquê? Porque na altura a maior parte da população portuguesa vivia no campo, vivia em meios rurais, o que significa, portanto, que se dedicava sobretudo à agricultura. Logo, esta cena que nós vemos aqui é uma cena que caracteriza muito bem o que era Portugal nesta altura. Por isso, chamei-lhe uma cena do Portugal rural. Mostra, portanto, o dia-a-dia do povo português, da maioria do povo português nesta altura. O povo português que não vivia em abundância, nem nada que se pareça. O trabalho no campo, o trabalho agrícola era o seu ganha-pão, é aquilo que faziam no dia-a-dia. A agricultura, apesar de ter o reconhecimento por parte de Salazar da sua importância, aliás, Salazar, logo de início, promoveu a campanha do trigo com o objetivo de promover exatamente a produção nacional, no sentido de tentar torná-la o mais autossuficiente possível, aquilo que na altura se chamava autarcia. O que é certo é que esses investimentos, ou essa importância dada à agricultura, não permitiu que existissem investimentos de grande monta nesta atividade e, por isso, ela continuava a conhecer um grande atraso. Isto levou, naturalmente, a que muitas das pessoas que viviam desta mesma agricultura
começasse a mostrar alguma insatisfação perante a sua permanente situação de pobreza ou quase pobreza. Por isso, o que vamos assistir é que muitas destas pessoas que viviam da agricultura, principalmente no interior do nosso país, tenham começado a optar por outras formas de vida. Para isso, muitas delas foram viver para as cidades, para as maiores cidades de Portugal, que se situam no litoral, ou algumas, inclusive, arriscaram mais e foram viver para outros países. Ora, esta é uma situação à qual nós voltaremos mais daqui a bocadinho. Agora ficamos então aqui com este panorama da sociedade portuguesa e da economia portuguesa, que, no entanto, também tinha outra vertente, obviamente. Não podemos dizer que em Portugal só existia a agricultura. Obviamente que não. Portugal também é um país que vai conhecer alguns investimentos, nomeadamente no setor industrial. Não são propriamente investimentos que tenham levado a que a indústria portuguesa tenha conhecido assim um forte desenvolvimento, mas permitiu pelo menos evoluir alguma coisa. Ora, podemos dizer que para isso foi fundamental alguma ajuda, nomeadamente, por exemplo, na década de 40, com o Plano Marshall. Lembram-se do Plano Marshall? Feito pelos Estados Unidos para tentar criar um conjunto de países que aderissem exatamente ao capitalismo. Portugal aceitou algum desse dinheiro, do Plano Marshall, e esse dinheiro acabou por ser importante para o desenvolvimento da nossa economia, nomeadamente promovendo alguns setores industriais. Mais tarde, Salazar organizou planos de fomento económico. Planos que eram devidamente organizados, tinham objetivos muito bem estabelecidos e uma certa duração no tempo. Estes planos de fomento económico começaram também por tentar promover a agricultura, mas foi sem dúvida dentro do setor industrial que acabou por existir um maior impacto destes planos de fomento económico. Por fim, não nos podemos esquecer que em 1959 Portugal aderiu à EFTA, uma organização mundial, neste caso, portanto, económica e europeia, que surgiu paralelamente à CEE, a atual União Europeia, e, portanto, do qual Portugal foi país fundador. Na altura, inclusive, a própria EFTA tinha mais membros, mais países membros do que a CEE. Posteriormente, o que aconteceu foi que muitos países que faziam parte da EFTA acabaram por aderir foi à CEE. Temos o caso de Portugal, para não ir mais longe, não é verdade? Ora bem, no seu conjunto, estes momentos, digamos assim, acabaram por ser importantes para o desenvolvimento, principalmente do setor industrial em Portugal. Por exemplo, esta imagem. Esta imagem mostra-nos, como diz a legenda, a construção da barragem do Castelo de Bode. Esta barragem foi durante muito tempo a maior barragem do território nacional. Depois, com a barragem do Alqueva, naturalmente, essa mesma barragem do Alqueva acabou por ultrapassar esta. Situa-se no Rio Zézer, afluente do Rio Tejo, e foi construída exatamente nesta altura, mostrando então a importância para Portugal do setor hidroelétrico. Não foi a única barragem a ser construída, foi a maior de um conjunto de várias que foram construídas na altura. Destaca-se aqui neste slide também a referência a outros setores industriais, nomeadamente o setor químico e o setor petrolífero, que também na altura conheceram algum desenvolvimento no nosso país. Mas agora voltando então a um aspecto que falámos anteriormente, não no slide anterior, mas 2 slides para trás, a imigração. Como eu disse na altura, o facto de nos meios rurais persistir alguma pobreza e não haver uma grande evolução, levou muitas pessoas a saírem do campo para a cidade, ou seja, a praticar o êxodo rural, mas também muitos a emigrar, a saírem do país. Esse movimento, que começou na década de 50, assumiu um impacto bastante forte na sociedade portuguesa já na década de 60. Podemos dizer que nessa altura o principal destino da imigração portuguesa foi França. Esta imagem que nós temos aqui presente representa exatamente um dos locais onde os portugueses se vão estabelecer. Como podem ver, não é um local com muito bom aspecto, é um local improvisado. Estas habitações são improvisadas. Os portugueses chegavam, neste caso, à França, praticamente sem nada.
arriscavam a sua vida para chegar lá, porque não sabiam o que é que eles iam encontrar. E assim vão povoar toda a zona em redor de Paris com os chamados bidonvilles, ou seja, estas aldeias, estas comunidades, digamos assim, de pessoas que vivem em casas improvisadas sem grandes condições. E assim, esta situação se vai manter durante algum tempo, como eu já disse, em redor da cidade de Paris, predominantemente. Foi, naturalmente, o principal destino dentro de França, foi o principal destino que os portugueses escolheram nesta altura. Hoje em dia, ainda é visível a marca da imigração portuguesa em França. Segundo os últimos cálculos, cerca de 1.700.000 habitantes de França terão origem portuguesa ou uma ligação com Portugal. Ainda é um número bastante significativo, porque torna Portugal numa das maiores comunidades existentes em França. Mas não foi só para a França que os portugueses emigraram. Na Europa, também houve portugueses que escolheram, por exemplo, emigrar para a Suíça, emigrar para a Grã-Bretanha, emigrar para a Alemanha, países mais pequenos, como, por exemplo, Luxemburgo. Luxemburgo é um país que tem hoje em dia cerca de 600.000 habitantes. Mas não sei se sabem, desses 600.000 habitantes, 100.000 são de origem portuguesa. Portanto, é um número significativo. E se formos ver um país ainda mais pequeno, Andorra. Andorra tem entre 70.000 e 80.000 habitantes. Desses, 10.000 são portugueses. Portanto, reparem, há portugueses em muitos países da Europa. Mas até fora da Europa, os portugueses escolheram destinos. Temos portugueses nos Estados Unidos, temos portugueses no Canadá, temos portugueses no Brasil, temos portugueses na Argentina e na Venezuela. Foram principalmente portugueses vindos da Ilha da Madeira. Inclusive, temos ainda portugueses na África do Sul, temos portugueses na Austrália, do outro lado do mundo. Portanto, os portugueses, nesta altura, espalharam-se um pouco por todo o mundo e hoje são milhões que vivem nessas várias regiões da Europa e do mundo de uma maneira geral. Agora, será que foi apenas a pobreza em que eles viviam que os levou a emigrar ou existem outros fatores que terão contribuído para essa mesma imigração? Ora, podemos considerar que, sem dúvida, o regime existente em Portugal, a falta de liberdade, a repressão provocada pela PIDE, pela censura, também terá ajudado a que houvesse um grande descontentamento por parte da população e alguns, então, que não se identificavam minimamente com o regime, tenham decidido então abandonar o país e procurar um país onde existisse liberdade de expressão. Estes países que eu mencionei, na maioria, eram países onde isso existia. Mas há um outro fator que foi também decisivo nesta altura para que os portugueses emigrassem. Esse fator foi a guerra colonial. A guerra colonial que marcou praticamente toda a década de 60, vai marcar também parte da década de 70, e que vai ser o tema com o qual nós iremos começar a próxima aula. Portanto, fica aqui a ponte que estabelecemos entre esta aula e a próxima aula que vocês irão ter. Para terminar, e como sempre, vamos então ao desafio que vos lançamos para ter resposta na próxima aula. Em primeiro lugar, gostaria que se lembrassem do início da aula e fossem lá buscar, então, dois dos principais momentos de que eu vos falei da oposição ao Estado Novo. Portanto, lembrem-se que após a Segunda Guerra Mundial e pelo facto de haver aqui uma aproximação entre Portugal e os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, que de uma maneira geral eram democracias liberais, pelo menos aqueles aos quais Portugal se aproximou, levou a que Portugal fizesse algumas cedências nesse sentido. E por isso acabou por ser decisivo para a oposição existente em Portugal, porque pôde nessa altura marcar alguma presença. Lembrem-se de dois desses momentos que eu aqui falei. Em segundo lugar, indica dois fatores que levaram à imigração significativa para o estrangeiro nos anos 60. Ora, este tema foi abordado agora no fim. Eu até falei de três fatores que conduziram a essa imigração existente na década de 60. Aqui, nesta resposta, apenas se pedem dois. Portanto, tentem lembrar-se bem e então fixem para então podemos depois fazer a correção na próxima aula.
A próxima aula ainda vai ser, então, como já vimos, uma aula dedicada a assuntos de caráter nacional. Vamos então partir da guerra colonial, vamos percorrer todo um caminho que nos vai levar, eu não vou dizer até à atualidade, mas nos vai levar até muito próximo da atualidade. Vamos falar de um momento muito significativo para a história de Portugal, que foi o 25 de abril de 1974, e as suas consequências, as consequências que teve para Portugal. Até lá, fiquem bem, até à próxima aula.